Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos novamente ao canal Wagner Dicas de Programação. E hoje vamos com mais uma dica de Delphi. Como salvar configurações em arquivos INI no Delphi. Bora para a aula aí. Então pessoal, o que são os arquivos INI, né? Eles são arquivos de texto que a gente grava localmente na máquina com informações dentro dele de forma organizada. A gente pode categorizar ali as informações. Então, é um recurso bem legal aí, bem utilizado para a gente salvar preferências, configurações, enfim, coisas mais simples ali do nosso sistema, né, para a gente deixar isso mais dinâmico, né, para o usuário poder configurar alguma coisa, enfim. Então, vamos lá. Então, nesse exemplinho aqui de hoje, né, a gente tem essa telinha de configurações, simulando aqui, né, algumas configurações aqui meio aleatórias, assim, que podem ter em algum sistema. Né? Caminho do banco de dados, número de vias de impressão, configurações de produto aqui, calcular preço automaticamente, percentual de ICMS, padrão num produto, enfim. Então, foram algumas configurações aqui que eu coloquei aqui da minha cabeça aí. Então, pessoal, basicamente o nosso exemplo, o que ele vai fazer? A gente vai preencher os dados desses campos e quando a gente clicar em salvar aqui, ele vai salvar um arquivo com extensão .ini com essas configurações aqui que eu defini nos campos. Então, bora lá. Então, vamos aqui no botão salvar, 2 cliques, né? Primeira coisa aqui que a gente precisa fazer para salvar arquivos ini, a gente precisa da lib, declarar ela aqui na use da interface, a ini-files. A gente precisa desse cara aqui para poder acessar os métodos para utilizar aí os arquivos ini. Então, voltando aqui ao nosso evento de salvar, né, do botão salvar, vou criar uma variável local chamada linifile do tipo inifile. Beleza? Vou dar um try e um tab aqui para ele já fazer o code template aqui para mim. Então o meu linifile, vamos instanciar ela aqui. Inifile, 2 pontos a um t inifile ponto create. No create a gente já pode passar aqui o caminho do arquivo, de onde ele será criado, né? O que eu quero fazer? Para a gente pensa assim, a gente precisa, sempre que a gente vai criar uma aplicação, a gente tem que pensar que a gente vai disponibilizar ela na máquina cliente. Então eu não posso trabalhar com caminhos fixos de arquivo, porque nada me garante que a estrutura de pastas que eu tenho no meu computador aqui de desenvolvimento vai ser a mesma da máquina cliente. Então a gente vai fazer de uma forma para garantir que sempre que a gente salve o arquivo, ele salve na mesma pasta do executável. Então vamos lá. Então para isso eu vou usar um application, um extract file path do application.xname mais /, o nome do arquivo que eu quero criar, que vai ser o configurar, vou chamar de config.ini. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai criar o arquivo, né? Ele vai extrair o path da onde está o meu arquivo executável e vai criar esse arquivo aqui com as configurações para nós. Então, beleza. Primeira parte aqui já está feita. Então agora, o que eu vou fazer? Criei o arquivo, agora eu preciso escrever as informações do meu arquivo. Essas informações vão ser
obtidas dos meus campos aqui. Então vamos lá. O primeiro campo é o caminho do banco. Então a gente vai fazer um linefile ponto writeString. Aqui, pessoal, seguinte. Primeiramente a gente passa a categoria, né, dessa configuração. Então esse cara aqui eu vou chamar de database, de banco de dados. Então database, vírgula, o nome da configuração que eu quero salvar. Ele é o caminho do banco, eu vou chamar de path. E por último, o valor que eu quero gravar, que é o valor que vai estar dentro do meu campo aqui, que é o edt caminho banco.text. Ponto e vírgula. Beleza. Já temos o código aqui para salvar a primeira configuração. A segunda configuração também vai ser bem parecido. É o número de vias de impressão. Então, vamos lá. Esse cara eu quero salvar como inteiro. Então, linefile.writeInteger. Eu vou chamar aqui de print essa categoria. Vou chamar de vias, o nome do campo. E o valor que está no edt número vias.text. Uma observação. Como eu estou usando o write integer, eu sou obrigado a passar como inteiro esse valor. Né? No edit ele sempre ele me traz como texto, mas eu vou ter que converter aqui. Então eu vou fazer um str to int def o edt número vias, vírgula 0. Beleza? Aqui, pessoal, eu tenho um toggle switch aqui, que é o calcular preço automaticamente. Então, quando ele tiver marcado, eu quero que essa configuração salve como se fosse um boolean, né? Ele vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Então, vamos lá. If o toggle switch 1 ponto de ponto state for igual a t toggle switch state ponto tss on, né? Se ele está ligado, eu quero que ele salve como true. Então, se não, ele salva como falso. Então vamos lá. Se ele está ligado, linefile.writeBool. Essa categoria eu vou chamar de product, vírgula, vou chamar de price alto e vou passar vou passar true aqui para ele. Vou copiar aqui e fazer o contrário agora. Vai ser falso. Beleza. E aí, a última coisa que eu tenho aqui é o ICMS padrão do cadastro de produto. Vamos simular aqui um percentual. Então, que vai ser um número decimal. Então, vai ser um linefile.writeFloat. A categoria ele vai salvar na product também. Vou chamar de ICMS. E vou passar o str to float def do edt ICMS padrão.text e vírgula 0. Então, se eu não botar nada no campo, ele coloca 0. Beleza? E vou colocar também um try except aqui para fazer um tratamento de exceção. Eu vou colocar todo esse bloco aqui dentro do try except
E aqui dentro vou colocar uma show message. Erro ao tentar salvar configurações. Mais um S-line break, mais o e.message. Shift F9 para buildar. Vou salvar aqui. Vou compilar. Beleza? Rodou meu projeto aqui. Então, o que ele vai fazer? Essa aqui é a pasta onde está o meu executável, que é esse aqui. Então, ele vai ter que salvar aqui dentro um arquivo chamado config. Então, vamos lá. Caminho do banco, eu vou colocar C2 pontos, /temp. /database.db. Estou inventando aqui um caminho. Número de vias de impressão, eu vou colocar 3. Vou marcar esse cara aqui como ligado. E o ICMS eu vou colocar 12,5. E salvar. Beleza? Então aqui eu não coloquei mensagem, mas ó, o que aconteceu? Na pasta do meu sistema salvou o arquivo de configuração. Eu abri ele aqui, dá um editar. Ó, o que ele tem aqui? A categoria database gravou o path. A categoria print gravou 3 vias. E o product, o preço alto 1, ele grava em formato numérico, então ele gravou 1 de true e 0 para false, né? Se eu mudar ali. Eu vou fazer um teste agora para vocês verem. E aqui 12,5 foi a configuração que eu salvei de CMS. Então vou fechar aqui, vou minimizar. E agora eu vou vir aqui no meu sistema. Eu vou desligar esse calcular preço. Vou mudar o percentual aqui para 18. Vou mudar aqui o número de impressão também para 2. E vou salvar. E aí vou voltar aqui. E quando eu der o editar, ó, colocou as 2 vias. Mudou para 0 aqui, que é o false. E mudou para 18 aqui. Então galera, essa aqui é uma forma muito legal aqui da gente salvar configurações, preferências, enfim, né, coisas, né, que não precisem tanto de segurança, digamos assim, né, porque ele é um arquivo que ele fica exposto ali no sistema, mas é um recurso bem bacana aí, né, dá uma margem de opções bem grandes aí, porque pensa assim, se o teu sistema está distribuído em 10 máquinas, pô, as 10 máquinas podem ter configurações diferentes, né? Porque cada uma vai salvar local. Então é um recurso bem legal aqui de arquivo Zine. Ocupa quase nada de memória, né? Então é essa a dica de hoje. Então por hoje é isso. Na próxima aula vocês vão aprender a ler esse arquivo, para pegar essas configurações. Então aguardo vocês na próxima aula. Peço aí que deixem o like no vídeo, que se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, né? Compartilhem aí com quem quer aprender programação, quem quer conhecer o Delphi, né? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima aula. E bons estudos, galera. Valeu!